Bom, para quem estava ansioso para saber quem seria meu entrevistado, está aqui comigo Sheila Mello. Que prazer, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro, para a gente contar. Qual o nome do quadro? Vem de carona. Vem de carona. Vem de carona. Pelo jeito você se garante, não precisa me preocupar em si com a carona. Então, sim. Você fica concentrado. Sim. Porque esse negocinho, quando a gente sabe que tá gravando, dá coragem, a gente Dá perde. coragem, A gente perde um pouquinho a noção da realidade. É um universo paralelo. Paralelo. Não, mas tá tudo certo. Eu falo que eu tive um quadro de esportes radicais. Eu até tenho uma certa coragem, mas quando a luzinha vermelha acendia, eu pulava, me jogava. Nossa, é uma coragem que a gente ganha. Agora, olha só, esse quadro, Sheila, a gente sempre procura contar histórias, né? Trazer histórias aqui, muitas delas... Mas você tá enxergando com essa luz aí? Tô. Eu não tô. Olha... Sempre contando histórias inspiradoras e olha só, a sua, vamos começar em 1998. Começa muito antes. Antes? Nossa. Antes. Mas daí... marcante. Então, tem uma coisa com que as pessoas introjetaram da minha história e como se começasse ali, mas eu tenho como experiência da dança em si na minha vida, né? Então eu não posso começar em 98. Tecnologia de verdade não se explica, você sente. É como um impulso interior. No mundo animal é pela sobrevivência. No off-road é o que acelera seu coração. No agro é o que faz seu trabalho render mais. No dia a dia é o que te acompanha. Em cada curva, em toda estrada, em qualquer terreno. Uma tecnologia que, sem você perceber, cuida de você enquanto dirige. E quando acontece, pode chamar isso de instinto. Essa é a natureza de um verdadeiro 4x4. Essa é a natureza de um Mitsubishi. 4x4 é Mitsubishi. Começou a construir na minha vida a dança, ela entra quando eu tenho 4 aninhos. 4 anos. Eu era uma pessoa muito introspectiva, eu era até meio antissocial. Eu não conseguia olhar as pessoas nos olhos. E aí eu tive a primeira dança na creche, eu era da creche. E eu já quis ficar na frente, eu já tive uma maneira diferente de encarar o mundo, encarar as pessoas. Eu lembro do meu olhar que foi pro horizonte, eu lembro do meu corpo, a postura. E eu lembro dessa sensação de superpoder. Então, por isso que eu falo, se for falar do que me mobilizou, aí tem que ir aos 5 anos. Olha, isso de uma certa forma te incluiu, você tinha esse medo de socializar e a dança foi... A maneira que eu consegui socializar, enfrentar esse desafio, né? E eu nunca tive o problema com o palco. A primeira vez que eu pisei, eu já sabia que eu pertencia àquele lugar. É muito louco, porque eu era muito criança. Eu era daquele nível de entrar embaixo das mesas quando chegavam alguém em casa. E na dança não, no palco não, pra dançar não. No palco não, eu já me senti pertencendo, eu já queria dançar na frente. Eu sou leonina, então eu tinha que dançar na frente, e assim foi a vida inteira. Quando alguma professora me colocava lá pro fundo, eu preferia sair da coreografia. Então foi um lugar que realmente é um lugar natural meu. E aí isso foi transformando, porque aí você começou lá enquanto criança, a adolescência foi implementando cada vez mais. A dança entrou de várias formas na minha vida. Teve essa daí que me ajudou a socializar. Depois teve um fator muito importante na adolescência que eu falo que me salvou a dança. Nessa época você tá conhecendo o mundo, então eu lembro que era muito legal fumar nessa época. Os comerciais da Hollywood, Marlboro, sim. Todo mundo fumava e eu queria fumar. Década de 90, né? 80, 90. E eu queria fumar. E aí às vezes pegava um cigarrão assim. Só que eu sempre danço todo dia da minha vida. E eu ia dançar, eu perdia o meu condicionamento, me prejudicava nisso. E eu lembro do cheiro que me incomodava. Então aí a dança teve um papel social aí de me salvar na adolescência. Depois a dança aparece na minha vida como profissão. Eu comecei a trabalhar muito cedo dando aula de balé, de baby class. Eu me formei em balé clássico. Dei aula de balé, depois, mesmo antes do Tchan, eu já estava na Bahia dançando, lá em Porto Seguro. E aí teve esse encontro já profissional,
Que aí chegamos em 98. 98. Aí teve o concurso, né? Sim. Concurso para escolher a loira do Tchan. Na época eu era adolescente, um pouco mais do que isso, 15, 16 anos. E eu lembro que eu votei, viu? Opa, Eu votei. Te agradeço. E eu lembro que, nossa, os domingos, principalmente, Isso. eram... as famílias paravam na frente da TV. Quando o Faustão foi sair da Globo, fizeram algumas matérias disso. Em uma dessas matérias eu fui convocada, assim, não foi nem convidada, fui convocada, porque o pessoal falou, Sheila, ainda é um dos maiores ibopes da TV brasileira e é um prestígio ter essa história, e ainda mais no Faustão, um artista, um apresentador Sim. que está na vida de todo mundo. E aí eu lembro que eu fiz essa matéria e aí eu brinquei que quando eu escuto a voz do Faustão me dá um nervosinho, porque eu estava perto de mudar a minha vida para o caminho que foi e poderia não ter acontecido. Então é uma relação muito do que poderia não ter acontecido também, assim, quando eu escuto a voz do Faustão, que era o concurso. Que bacana. E como é que foi isso? Como é que você absorveu isso? Porque assim, você decidiu participar desse concurso, venceu ele, e como é que foi essa virada de chave? Você sabe que não teve tempo de pensar, porque a agenda do Tchan era um tsunami. Fez muito sucesso nessa Muito época, sucesso. né? Pra você ter noção, na primeira semana eu viajei pro Havaí para fazer Nossa. o clipe do Havaí, fazer a Playboy e já fazer alguns shows. Então não tinha tempo para pensar muito, graças a Deus. Não tive esse tempo Foi acontecendo. não ser muito crítica, não teve tempo de ficar criando minhocas na cabeça. Tinha que trabalhar. Isso é muito bom, porque primeiro a vida me convocou. Eu comecei a criticar, não no sentido ruim, mas claro. a refletir sobre. Eu falo que minha bolinha de tudo ser perfeito estourou com 2 anos. Porque eu lembro que eu reclamei de alguma coisa. Ai, tô com fome. Ai, tô cansada. Aí eu tomei até um susto. Eu falei, nossa, eu reclamei. Parecia que o êxtase da minha vida deu uma sossegada depois de 2 anos. Então, foi um convite para viver, não deu tempo de nada. Então, assim, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, eu tinha compromisso. Isso do início e durante o sucesso também, porque obviamente eram muitos shows. O início não deu tempo nem de pensar no que estava acontecendo. E depois, porque assim, durou um período bem interessante ali, né, de sucesso. Então, aí algumas coisas me impactaram bastante. Por exemplo, quando uma fã chegou para fazer uma tatuagem minha, porque eram coisas que eu via na televisão e de repente tinha ali. Só que eu nunca vesti essa persona de ser famosa. Primeiro, porque eu não criei personagem. Sheila Mello é a menina da periferia que sempre foi apaixonada pela dança e a dança me levou nos lugares. Eu não precisei criar persona nenhuma. Entendi. Então, eu nem me sentia muita vontade com algumas coisas que eu comecei a fazer contato, né? O Tchan, nunca fiquei à vontade naquelas festas muito glamourosas, porque não pertencia aquilo. Eu pertencia mais à Cidade de Mar, mais esse universo familiar. Sim. Então tiveram coisas que não entraram assim e outras coisas que me impactaram. Então quando a fã veio toda feliz pra fazer a tatuagem, eu pedi pra ela questionar. Eu falei, você tem certeza? Mas por que você vai tatuar? Daqui a pouco o Tchan vai passar e vai ser um movimento, você vai se arrepender. Enfim, são pessoas que estão na minha vida até hoje, já tem 25 anos isso. E eu lembro que tatuando a minha imagem, meu nome, meu autógrafo, foi uma coisa que eu falei assim, caramba, eu fiquei famosa. Porque até então, sabe quando você espera uma coisa e quando você tá dentro da experiência, parece que não mudou muita coisa? Porque minha vida já tinha dança. Você só incluiu... Eu incluí, porque como eu não gostava do pacote de popstar, eu não me deixei levar. Entendi. Então o palco, ele já fazia parte da minha vida. Então parecia assim que não era tão diferente. Aí essas coisas quando chegavam assim muito diferente, eu tomava um susto. E claro, as pessoas que eu conheci, porque por exemplo, eu cresci ali querendo ser Paquita, de repente eu tava com a Xuxa. Então tem essas pessoas que me impactaram muito, que é a Xuxa, Roberto Carlos, o Didi, quem que é o outro? Já não impactou, não impacta Já tanto. não impactou mais. Silvio Santos, e de repente é muito louco, porque o Silvio Santos me convidou para trabalhar com ele, então eu fiquei um tempo lá, sendo parte da bancada do programa do Silvio, então toda semana eu encontrava o Silvio. A Xuxa, imagina quantas vezes eu participei dos programas, inclusive teve uma das Ilhas de Verão, lembra aquele programa da Xuxa? Lembro. Teve um desses que foi gravado na ilha, e por acaso o Tchan não ia ter show,
E eu fiquei na ilha com a Xuxa, ficava assim, meu Deus, eu tô aqui com a Xuxa. Com o Roberto Carlos, teve uma vez que eu levei minha mãe pra conhecê-lo. E eu tinha mandado várias cartas pro Roberto Carlos. Vou falar uma coisa que eu nunca tinha falado, porque não tinha surgido ainda, mas eu acho essa parte muito legal. Eu escrevi a carta pra alguns famosos que eu gostava. E, tipo, isso depois do Tchan. Depois do Tchan. O Roberto Carlos foi uma situação assim. O Tchan fez um show em Porto Seguro. E eu conversando com o motorista. E ele me falou que pegaria o Roberto Carlos no outro dia. E eu, meu Deus, você faz um favor pra mim? Escrevi uma carta pro Roberto Carlos. Pra entregar pra ele. Entreguei pro motorista pra entregar pro Roberto Carlos. No final de ano, eu tiveram algumas vezes que eu fiz um cartãozinho com uma foto minha pra mandar pra algumas pessoas. Mandei pro Roberto Carlos. Nunca tinha tido resposta até então. Aí eu encontrei com ele no show, levei minha mãe, ele olhou pra mim, cheirinho, eu li suas cartinhas. Olha, que legal. Então essas pessoas me impactaram bastante também. Bom, teve também uma outra fase, um outro momento que foi a Fazenda. Isso foi em 2010, isso? 2009 para 2010. Isso. O que você leva dessa minha filha. Conheci o pai da minha filha num reality, A Fazenda, e foi muito bom. Muito bom porque eu peguei um coach para fazer um trabalho comigo. Então foi bom no aspecto profissional e foi no aspecto de autoconhecimento. Claro. Porque eu peguei a pessoa, trabalhei alguns meses e lá dentro foi muito fácil. Foi tudo tranquilo bem pra você. Que a gente tinha um elenco que a galera era do paz e amor, ninguém brigava, todo mundo, pessoas conectadas com sua história, então não teve baixaria, então foi muito fácil por isso. Mas também algumas situações onde daria para eu perder o controle, eu lembrava desses exercícios, eu já estava em terapia, tinha feito uma formação em análise bioenergética, então eu já estava muito conectada com o autoconhecimento e foi uma experiência de laboratório para mim, né? Eu fui meu próprio ratinho de laboratório. Ah, que legal. E aí veio obviamente, logo em seguida, a sua filha, que é obviamente um momento marcante também, né? O mais importante da vida. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 11 esse mês. Aniversário, vai fazer aniversário esse mês. E aí é muito legal, porque eu já tinha conhecido o Fernando, mas eram outras realidades, assim. A chance da gente se encontrar no mundão lá fora era muito pouco. Sim. Então, de repente, os dois serem colocados no mesmo espaço e daí vir um filho, eu entendo que as deusdências da vida, né, não são coincidências. E isso daí me enriqueceu muito, não só por ser mãe, mas daí, o ser mãe é que assim, homem nunca vai entender. Não, né? Porque por mais que a paternidade ela tenha esse grande papel na vida de um ser humano, mas você gerar ali, tá crescendo na barriga e você já começar a trabalhar com uma impotência muito grande. Eu tive que lidar muito com impotência. Até grávida, porque eu sou muito controladora. E eu caí na besteira de ler um livro que era assim: nessa semana, seu bebê tá, sei lá, fazendo a formação dos olhinhos. Eu ficava, meu Deus, isso não deu certo. E não tem como controlar. Não tem como controlar a vida. Natural. Então foi muito bom, porque a maternidade me trouxe essa coisa de aceita que dói menos. Porque eu tinha tido síndrome do pânico. Então essa questão de controle, pra mim, de perder o controle é muito forte. E na maternidade eu fiz contato com isso, mas de uma forma muito madura, assim. A minha filha foi uma conexão para eu ter uma grande evolução na vida. Que legal. Bom, tem um outro parênteses, antes de a gente chegar aqui de você ser empreendedora, você também nessa fase toda pegou a chegada da internet com a evolução das redes sociais. Como é que você lida com isso? Hoje tem quase 7 milhões de seguidores. Como é que você lida com as redes sociais? Que elas estão muito presentes na vida das pessoas. Elas estão presentes, mas é muito mutável, né? Então tá numa transformação. Eu sinto que não só para mim, mas aconteceu uma grande mudança com o Covid. Para mim foi assim, meus trabalhos eram 90% presenciais. Quando veio o lockdown, meus contratantes, eles também passaram pro virtual. Então foi um movimento, meu ecossistema passou. Ninguém da minha idade, a minha faixa etária, ninguém era meio que ali, né?
Então foi todo mundo aprendendo. Até então era uma brincadeira. Por um sentido era mais divertido, Sim. né? Porque, sei lá, tava jogando baralho, pegou Coringa, postava. Sim. Minha primeira foto do Instagram é eu postando. Sei lá, eu ia chegava de um trabalho, eu tirava os cílios, achava bonitinho, postava os cílios. Hoje você tem que ter escritório, tem que seguir uma tabela. Então profissionalizou, isso é bom porque deu emprego para muita gente. Sim. Hoje a gente sabe que o empreendedor ele não conhece, ele não consegue estar no mercado se não tiver essa cadeira do marketing, se não tiver muito apoio, elaborado. né? Então assim, é muito bom porque gerou muito emprego, mas complicou. Eu acho que o mundo era mais simples antes, né? Então a minha rede social, eu tenho muita consciência que assim, é pro meu trabalho e tem algumas pautas que eu gosto de levantar. Justamente não gosto de ver a vida dos outros, não gosto de ficar lá chorando pitanga na internet, não. Mas é isso, rede social, o que mais temos pra falar dela? Bom, pra gente já estamos chegando aqui. Mas uma coisa da rede social, eu tenho que falar, porque os fãs, tadinho, eles passavam demais pra chegar perto da gente. Tinha que mandar cartinha pro escritório, o escritório mandar pra gente, era um processo tão grande. Agora e facilitou. isso aproximou muito. É verdade. Então, o que a rede social, isso é muito bonito, do mesmo jeito que é uma rede antissocial, que as pessoas estão ficando muito doidonas. Tem que lado postar bom. muito, tem que estar muito conectado. Não, e o tanto que as pessoas acham que pode tudo, que é uma terra sem lei, e fala o que quer, e é muito louco. A galera é um surto coletivo que tá rolando, mas eu tenho fé, vamos falar de esperança, que isso vai baixar a poeira. Tem críticas. A rede social, às vezes as pessoas, por justamente achar que pode tudo na rede social, às vezes acaba criticando. Recebe críticas? Eu recebo... Porque eu vi uma frase esses dias, disse o seguinte: chato sempre existiu, só que agora tem rede social. Tem uma acho que é o Nelson Rodrigues, né? Os estúpidos vão dominar o mundo, não é porque eles são inteligentes, é porque eles são a maioria. Pegou pesado, pegou. Mas assim, o que chega até mim é, às vezes, do etarismo. Nossa, mas você dança até hoje? Sim. Mas você não enjoou, não? Não. E é tão claro que assim, nem dói. E eu também não sou besta de ficar falando pra todo mundo o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, assim, o que pegaria de verdade, as pessoas não sabem. Se quiserem falar sobre etarismo, que tá na hora de eu parar, isso daí só o meu joelho que vai determinar. Bom, tem uma outra parte da sua história aqui, e que recentemente você sempre foi uma empreendedora, é claro, mas decidiu empreender com uma empresa, lançou agora a Star Depil. Há poucos dias, no setor de beleza. O que te levou exatamente nesse setor de escolher esse segmento? Quando eu comecei a amadurecer a ideia de abrir alguma coisa, até porque eu sempre representei outras marcas, chegou uma hora que eu questionei, falei, ué, por que eu tô representando tantos outros e não me represento? Tá na hora de eu amadurecer. Tudo tem seu tempo também, Deus vai fazendo o jogo da vida e colocando as pessoas que nos estimulam, não leva para um lugar e outro. E aí estava muito certo que seria na área da beleza, porque é o que eu consumo, que eu sou apaixonada. Eu lembro eu pequenininha, e meu cantinho predileto era o espelho atrás da porta, que eu passava horas me maquiando. E eu falo que minha grande diva foi a minha avó. A minha avó, ela acordava antes de ir pro mundo, assim, ela se arrumava. Então maquiagem não, a beleza, pra mim, ela tem esse papel, até um vínculo afetivo, porque minha primeira diva, minha avó tinha uma unha vermelha desse tamanho. Olha. Ela deitava assim no sofá, os netos todos olhando, ela deitava. Eram muitos netinhos, todo mundo espremido, porque minha avó ficava deitada de uma pose diva. E isso sempre me chamou muita atenção. E a beleza em si, o universo. Eu gostava de ir pra chácara e fazer a sobrancelha de todo mundo, fazer a maquiagem de todo mundo. Então ficou muito simples, de eu decidir qual área seria. E aí eu comecei peguei um consultor, comecei a fazer um plano de negócio, outras coisas que eram importantes dos meus valores, como ser verdadeira com as pessoas. Nunca quis ser uma pessoa caça-níquel, no sentido de só pensar no dinheiro. Então eu queria contemplar realmente um trabalho que eu fazia em mim. Então, assim, as máquinas que terão na minha empresa, que já tem, são máquinas que eu apliquei a minha vida inteira. Eu confio para isso ser uma maneira de eu colocar no mundo a beleza,
cuidado. E eu fiquei sabendo que você foi lá conhecer a máquina de perto, como funciona, fez treinamento. E eu gosto de saber, eu nunca fui empreendedora, você falou que você sempre foi empreendedora, eu sempre tive muita consciência do que significava ser Sheila Mello, porque Sheila Mello é um CNPJ. Então, nesse sentido, eu sempre soube trabalhar, fui muito consciente. Agora, mexer com parte burocrática, eu falei, meu Deus. Mas tem aqueles programas da internet, americano tem muito essa cultura, que quando você começa a fazer uma coisa, você tem que saber todas as áreas. Então eu falei, bom, eu tenho que sair de um lugar de alienação. Então eu comecei a fazer todos os cursos de empreendedorismo. Então não me aprofundei, mas a cadeira contábil, o que ela precisa entregar, o marketing, o que precisa entregar. Então eu faço questão de saber tudo que está acontecendo na minha empresa. Que legal. Bom, para a gente fechar aqui, o que se leva dessa trajetória toda e que serve também de inspiração para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando? De verdade, assim, que vem no meu coração para eu falar para as pessoas é que hoje, na atualidade, as pessoas estão ficando muito adoecidas com excesso de rede social, com excesso de estar desconectada dos seus corpos. E aí onde eu acho que o meu trabalho, a gente pensava que era brincadeira dançar o Chan. Depois que você entende a função psíquica no corpo, energética no corpo, de socialização no corpo, é uma ferramenta tão gostosa, gratuita. Se você pegar no YouTube, você tem isso, você pode chamar os primos, amigos, dançar sozinho. Então esse convite para voltar para os seus corpos é o que a vida me deu e é o que eu entendi, que eu assinei no mundo. Antes era através das coreografias do El Chan, né? Então hoje é esse poder de fala, porque a internet dá isso. Então eu tenho uma expressão, chega muita gente. Eu tenho uma expressão na rede social, então eu faço questão de falar para as pessoas e ser exemplo disso. Vamos se conectar com os corpos, porque é esse o caminho, não tem outro. Se você ficar lá na tela, a gente já tem um termo chamado demência digital acontecendo, e uma maneira fisiológica está comprovado na ciência. A gente não precisa nem ir tanto na ciência, mas a gente vê o comportamental da galera ficando doida. Então, galera, vamos se conectar com seus corpos, respirar, dar atenção, porque nosso corpinho, ele sabe muito mais do que nossa mente. E dada a dica pra você. Sheila, quase não deixei você falar, né? Eu sou tagarela. Mas era pra te ouvir. Que bom. A carona era pra te ouvir. Aí, já fiz até uma terapia, já falou. Prazer falar com vocês, um prazer também trocar essa ideia, que eu gosto tanto de falar da minha vida, não no sentido narcisista, mas no sentido que realmente é uma ferramenta que ela pode ajudar o mundo. Que bacana. Gente, toda semana o nosso encontro embarcado aqui nessa Mitsubishi. Se você ainda não fez o seu test drive, faça, realmente vale a pena. Contacte o pessoal da Kaiô Mitsubishi Motors aqui de Chapecó. Tecnologia de verdade não se explica, você sente. É como um impulso interior. No mundo animal é pela sobrevivência. No off-road é o que acelera seu coração. No agro é o que faz seu trabalho render mais. No dia a dia é o que te acompanha. Em cada curva, em toda estrada, em qualquer terreno. Uma tecnologia que, sem você perceber, cuida de você enquanto dirige. E quando acontece, pode chamar isso de instinto. Essa é a natureza de um verdadeiro 4x4. Essa é a natureza de um Mitsubishi. 4x4 é Mitsubishi.